E é interessante, irmãos, que quando Lázaro adoece, a gente vai ver a manifestação de Marta e Maria desde o início, do começo até o fim de tudo. Preste bem atenção no papel dessas duas mulheres, como é importante aqui, para você também aprender a usar a mesma fé. Quando Lázaro estava doente ainda, numa enfermidade, e elas chegaram a cuidar de Lázaro, tratar de Lázaro, mas quando ela tratava de Lázaro, a doença ia ficando agressiva cada vez mais, e elas se preocuparam e viram, ele está piorando, manda avisar Jesus. E diga para ele: mestre, aquele a quem tu amas está doente. Aqui nós vemos a primeira manifestação de fé delas. Nós vemos que primeiro elas usam a medicina da época. Vão tratar a enfermidade, a doença, com os recursos que tinham disponíveis na época. Não tendo êxito, o que elas fazem? Recorrem à fé. Aqui, irmão, nós já aprendemos a primeira lição. Tem gente que acha que tem gente, irmão, hoje, de igrejas evangélicas, eu fiz uma pesquisa um dia desse no meu canal, tem gente que acha que é pecado ir no médico. Tem gente que acha que é pecado usar dos recursos da medicina. Então, por mais fé que você tenha, irmão, você precisa entender que graças a Deus, Deus deixou elementos, instrumentos na natureza, e deixou a ciência, e deixou o conhecimento dos homens, mesmo homens que não lhe conhecem. Não seja irresponsável, não seja negligente com a sua saúde, ou com a saúde da sua família. Sempre que estiver ao seu alcance, buscar o recurso da medicina, não tenha medo, busque, em qualquer área que seja. Mas junto com o recurso da medicina, faça como Marta e Maria. Primeiro, não espere a doença ficar mais agressiva. Mesmo usando o recurso da medicina, use também a sua fé. Porque aquilo a gente pode entender como uma oração. Marta, vai lá, pega o cavalo, o jumento, sei lá o quê, e corre lá onde Jesus está e vai dizer para ele que o Lázaro está doente. E como Jesus ama o Lázaro, eu sei que Jesus vai vir e vai curar ele. Não era essa a intenção delas? Era ou não era? Mandar dizer, aquele a quem tu ama está doente. Então Jesus ama o Lázaro, quando souber que ele está doente, ele vem, cura e o Lázaro morre. Só que Jesus, querido, querendo manifestar a sua glória, querendo manifestar para o seu discípulo, que disse para o discípulo: o Lázaro morreu, e nós vamos lá onde ele está. O Lázaro está morto, nós vamos lá onde ele está. E eu me alegro por não ter estado lá. Me alegro por causa de vocês. Porque essa enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus. E ali Jesus, irmãos, ele demora ainda 2 dias. Quando Jesus chega na aldeia, o pessoal já avisa para Marta e Maria, estão em casa chorando. Já avisa, Jesus está vindo aí. Marta não deixou nem Jesus entrar na cidade, já foi receber ele lá fora. Quando Marta chega lá, que é a primeira coisa que ela diz para Jesus: Senhor, eu já li o texto, né? Agora vamos só. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o que mais que ela disse? Meu irmão não teria morrido. O texto está escrito assim bonito, né? Tão bonito, tão leve. Mas na verdade Marta disse assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo no dia que nós te mandamos chamar, se o Senhor tivesse vindo há 2 dias atrás, no dia que nós pedimos para o Senhor vir, o meu irmão não estaria morto agora. Ou seja, agora vamos pensar, irmão. Vamos parar para raciocinar um pouco. Você manda chamar Jesus. Vem logo, Senhor, porque ele está doente, está muito doente. E nós mandamos chamar porque sabemos que o Senhor ama ele. E elas em casa. O homem voltou, trouxe a resposta de Jesus, ela fica lá esperando. Esperaram 1 dia, esperaram 2 dias, o Lázaro morreu. Jesus não estava lá quando Lázaro morreu, Jesus não viu o velório, Jesus não viu o desespero da família naquele momento do velório, não viu o sepultamento. Imagino Marta e Maria indo sepultar o Lázaro e voltando para casa com a mente cheia de pensamentos e cheia de questionamentos. E talvez dentre esses questionamentos que Marta e Maria foram enterrar seu irmão e voltaram para cá, já estava com 4 dias que Lázaro tinha morrido.
Jesus só chega 4 dias depois. Agora ela já nem sabe mais se Jesus vem. Afinal de contas, ele não chegou na hora para resolver o problema. Não é verdade? E aí elas sepultaram o irmão, vieram para casa e talvez, irmãos, o coração, a mente, os lábios, cheio de perguntas que muitas vezes nós fazemos para Deus. Senhor, por que o Senhor não veio? É ou não é? Marta, Maria, ou talvez elas nem tinham coragem de falar, mas só pensando, por que o Senhor não veio? Por que a gente mandou chamar Ele? Sempre que o laço está... Será que deixou de amar a gente? Será que Jesus não se importa mais com a gente? Será que a amizade dele era só uma amizade falsa? Será que Jesus realmente não se interessa com a dor das pessoas? Será que Jesus não está nem aí para a gente? Está tão ocupado lá com tanta gente que não tem tempo para a gente, não tem tempo para nós. Por que será que ele não veio? Por que será que ele não veio? Por que será que ele não veio? E quantas vezes, irmão, a gente está passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, por uma adversidade na vida, que acontece, a gente luta hora, para não acontecer o pior, e de repente o pior acontece. E quando de repente o pior acontece, aí você vai fazer como Marta e Maria, a gente faz isso. Sejamos sinceros. A gente fica se perguntando a Deus, por que, Senhor? Eu te busquei, eu orei, como Marta e Maria fizeram, eu orei, eu busquei o Senhor, porque acreditei que o Senhor podia fazer, por que o Senhor não fez? Eu acreditei que o Senhor podia curar, por que o Senhor não curou? Eu acreditei que o Senhor podia prover, por que o Senhor não proveu? Que o Senhor podia abrir a porta, por que o Senhor não abriu a porta? Que o Senhor podia salvar, dar aquele livramento, por que o Senhor não deu? Eu não entendo, o Senhor parou de me amar. Já passou isso na tua mente, irmão? O Senhor esqueceu de mim, o Senhor parou de me amar, o Senhor não se importou com a minha oração, o Senhor não ouviu minha oração. Marta e Maria estavam cheios de questionamentos, irmãos, e até o momento sem respostas. O silêncio, um clamor. Jesus vem logo, teu amigo que tu ama está doente. Um clamor não respondido na hora em que elas queriam. Um pedido não atendido na hora em que elas queriam. No tempo em que elas queriam. Levou eles a achar que o Senhor não se importava com eles mais. Sempre que você estiver passando por um problema e achando que Jesus não se importa mais com você, o mensageiro, o que foi que Jesus disse para o mensageiro? Alguém lembra aí o que é que ele falou para o mensageiro? Nada, pelo menos não está escrito nada. Mestre, aquele a quem tu amas está doente. Está aí já. Ele não diz, diga lá que eu estou indo lá, daqui a pouco eu vou lá. Mais tarde eu vou lá, amanhã eu vou lá. Jesus não diz nada. Ele não responde nada, ele ficou em silêncio. Quantas vezes a gente ora a Deus nos momentos de aperreio e Deus fica em silêncio? Eu me lembro do que disse Davi. Por que te calas quando mais eu preciso? Por que te escondes nos tempos de aflição? Davi perguntou isso para Deus. Por que, Senhor, o Senhor se esconde nos dias de aflição? Porque o Senhor se cala quanto mais eu preciso ouvir tua voz. O fato de Deus estar guardando silêncio e ter deixado ou permitido o pior acontecer na sua vida, não significa que Ele não te ama. O fato de Deus ter ficado em silêncio, ter permitido o pior acontecer na sua vida, não significa que Ele não vai fazer alguma coisa. Não significa que Ele não vai, mas pastor já morreu, e daí? Deus é Deus ou não é? Mas pastor, o pior já aconteceu, o marido já foi embora, pastor, já aconteceu a desgraça, o pior. Deus é Deus. O fato dele estar em silêncio não significa que Ele não vai agir, que Ele não vai fazer alguma coisa, que Ele não vai aparecer. A grande questão é que Deus sempre faz as coisas no tempo dele. Marta e Maria queriam que Jesus viesse logo. A gente fica desesperado e quer a solução logo. Mas Deus tem um tempo dele de fazer. Ele prova a nossa fé ao limite. E Ele vê exatamente passando esse monte de pensamento, esse monte de questionamento na nossa cabeça. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ali imagina a surpresa quando 2 dias depois.
E aliás, Jesus amava, Jesus não deixou de amar ele. Você lembra quando Jesus chegou lá, a Bíblia diz que Jesus, vendo Maria chorar, Jesus também chorou? E quando Jesus chorou, que foi que os judeus disseram isso? Olha, como ele amava tanto Lázaro, que ele não veio aqui curar ele? Ele não abriu os olhos do cego, será que ele não podia curar o Lázaro também não? Impedir dele morrer? Jesus amava Lázaro, e mesmo assim deixou Lázaro doente adormecer. Jesus também te ama, Jesus também te ama. Jesus sabia muito bem da dor que a Marta e Maria estavam sentindo. Jesus sabia muito bem do sofrimento que ela estava passando, do momento difícil que ela estava passando. Ele sabe muito bem de tudo que você está passando, de tudo que você está vivendo. Jesus também, como amava Marta e Maria, também ama você. Mas nem por isso ele vai impedir você de adoecer, vai impedir você de chegar a acontecer o pior na sua vida. Jesus deixou claro para os seus discípulos: essa enfermidade é para a glória de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão, que às vezes é muito ruim, mas é para a glória de Deus. A Bíblia não diz, o apóstolo Paulo não diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados por seu decreto. Você foi chamado pelo decreto de Deus. Não foi porque você, eu quero, não, foi pelo decreto dele. Então todas as coisas agora contribuem para o teu bem. Quando você está com dinheiro no bolso, a geladeira cheia, contribui para o teu bem. Quando você está sem dinheiro, geladeira vazia, as contas atrasando, contribui para o teu bem. Quando você está cheio de saúde, contribui para o teu bem. Quando você está doente, enfermo, contribui para o teu bem. Como assim, pastor? Não sei, não entendo os planos de Deus, o propósito de Deus, o que Ele está querendo fazer eu trabalhar, eu só sei que Ele está fazendo. Tudo coopera para o nosso bem. Tem coisa que a gente só vai entender depois. E tem coisa que vai acontecer como os heróis da fé. Vamos morrer na fé, mas não vamos entender o que estava acontecendo. Tem coisa que a gente passa só entende depois. Por isso que eu passei aquilo. E tem coisa que você morre na fé crendo, mas mesmo assim você morre sem entender, mas morre crendo. E só vai entender depois. Aí Jesus chega lá, a Marta foi a primeira. Disse: Senhor, se eu tivesse vindo naquele dia, meu irmão ainda estava vivo. E Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eita, Jesus. Aí a Marta respondeu: o quê? Eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Como é que Marta sabia disso? Porque Jesus tinha passado lá várias vezes ensinando a palavra. E uma das mensagens que Jesus mais pregava, meu irmão, era exatamente isso. Era a ressurreição. Era a esperança da ressurreição. Por isso Paulo escreveu para os Tessalonicenses dizendo: consolem uns aos outros com essa palavra. Quais palavras, Paulo? Que o Senhor virá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Consolem uns aos outros com essa palavra. Paulo escreveu um capítulo inteiro no Novo Testamento. 1 Coríntios 15. Do verso 1 até o verso 58, falando sobre a ressurreição, explicando detalhadamente como é que acontece a ressurreição, com que corpo nós vamos vir. Já estudamos isso aqui faz um século, depois a gente estuda de novo. A esperança da igreja girava em torno disso. Quando a igreja estava passando luta, tribulação, adversidade, perseguição, sim, eles lembravam: um dia nós vamos ressuscitar e receber a nossa herança. Quando Paulo vai morrer, ele está ali, né, com medo, com certeza. Se até Jesus teve medo quando foi morrer, quanto mais o Paulo. E Paulo escreve a sua carta para Timóteo e diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sim, agora a coroa da justiça está guardada para mim, não somente para mim, mas também para todos que amarem a vinda do Senhor. Ou seja, Paulo estava certo da ressurreição dos mortos. Estava certo de que um dia Jesus ia vir nas nuvens, mesmo que ele disse que ia ver, mas não conseguiu ver, mas ele sabia que Jesus um dia ia vir. E que a igreja continuasse esperando, mesmo que tivesse que morrer, mas morresse crendo. Porque é impossível que Deus minta. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então Jesus foi. Quando Jesus fala e diz: teu irmão vai ressuscitar no último dia. Porque essa é uma doutrina importante para a igreja. Se nós tivéssemos, irmãos, a certeza, a convicção da ressurreição, sabe, a gente lidava com a morte assim, de uma forma mais serena. Não quer dizer que você não ia chorar, não ia ficar angustiado, triste. Claro que você ia ficar. Mas ao mesmo tempo você ia se consolar. Mas aqueles que não têm essa esperança, irmã Maria Santos,
Nós temos que aprender, irmão, quando as principais doutrinas do cristianismo é a ressurreição dos mortos. E a igreja, nós pastores, ministros, falhamos muito em pregar sobre a ressurreição dos mortos. Peça aos ministros dessa igreja, ministro Gilmar, ministro Heitor, ministro Zezinho, ministro o irmão Marcelo, os homens que ministram o evangelho aqui, a pregação, o Jackson, também dirige culto, falem sobre a ressurreição dos mortos. Eu vejo muitas vezes, vocês pegam o microfone e vocês falam muito sobre heresia, falsa doutrina e tudo mais, isso é bom. Mas a igreja não sobrevive só disso. A igreja também precisa ser doutrinada. E é importante que vocês também aproveitem as oportunidades por onde vocês andam. Nos cultos campais, Gilmar. Nos cultos campais, irmão, então as pessoas não sabem da ressurreição dos mortos. A principal doutrina da igreja. Para isso que Cristo morreu no Calvário, para nos dar a salvação, a vida eterna. E nos ressuscitar naquele dia. Ele diz, ele vai ressuscitar no último dia. Qual é o último dia? O dia em que o Senhor vai vir nas nuvens buscar a igreja. Esse é o último dia que ela se refere. Mas Jesus replicou e disse para ela, isso, Marta, exatamente, a ressurreição do último dia, foi isso que eu te ensinei, quando eu preguei, quando eu doutrinei. Mas eu, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, Marta, sendo a ressurreição e a vida, todo aquele que vive e crê em mim, nunca vai morrer para sempre. O que Jesus estava dizendo? Quem pode ter o poder da ressurreição e da vida se não for Deus? Mais uma prova, Marcelo, da Trindade, da divindade de Cristo. Quem vai ter poder de dar vida aos mortos, de ter a ressurreição e a vida se não é Deus, meu irmão? Nenhum ser criado, por mais sublime que seja, não tem o poder da ressurreição e da vida. E Jesus disse, eu tenho, porque Ele é Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vai ter sim a ressurreição no outro dia, mas eu ressuscito quem eu quiser, na hora que eu quiser. Aí você vai lembrar, quando Jesus chega na cidade de Naim, vai um cortejo fúnebre passando, pessoas chorando, Jesus se aproxima do caixão, né? Porque o caixão naquela época era diferente de hoje. Era o tipo de uma esteira, aquelas coisas que tem de futebol, né? Pega aquela esteira com uma maca de hospital, pronto. Coloca a pessoa em cima e ia levando. E eles iam levando, aí chamava de, algumas traduções chamam de esquife aquilo. Aí o morto ia lá, e todo mundo chorando, viu, Jesus chega para a viúva de Naim. Não é o marido dela, não era Naim, era a cidade. E a mulher, porque chora? E ela falou, porque era o filho dela que estava morto. E Jesus foi lá e ressuscitou o filho dela. Um pai desesperado, chefe da sinagoga, chama Jesus, o Jairo. Chama Jesus, minha filha está muito doente, o senhor precisa ir lá agora, Jesus, vamos embora. E quando Jesus vai no meio do caminho, o pessoal chega e diz, não adianta mais ir não, porque a menina já morreu. O povo se desespera, uns querem voltar para trás, o pai diz, tá bom, Jesus pode ir. Ele diz, não, eu não te disse que se você ver, você vai ver a glória de Deus. Jesus vai lá, entra na casa, todo mundo, alguns zombam dele, eu não vi uma menina morta, a menina está morta, Jesus, ela está dormindo, está morta. Jesus entra, chama os discípulos dele, o pai e a mãe, e diz, menina, eu te digo, Talita come, né? Está em tradução. Menina, eu te digo, levanta-te. A menina se levantou. Eita Deus. Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, meu irmão. E aquele que crê em mim, que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Ele é a ressurreição e a vida. Quer ler sobre ressurreição? Vai ler o Evangelho de João. Várias passagens vai ver Jesus falando sobre a ressurreição. Dele-se a luz do mundo, a vida dos homens. Mas interessante, irmão, a fé de Marta, mais uma vez, mesmo frustrada, porque Jesus não tinha vindo. Senhor, se eu tivesse vindo naquele dia, meu irmão estava vivo. Jesus disse, ele vai ressuscitar, eu sei, na ressurreição do último dia. Ele disse, não, eu posso ressuscitar ele agora. Mas antes de Jesus falar isso, ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas eu também sei que ainda, tudo que você pedir a Deus, Deus vai te dar. Olha a fé dessa mulher. Aí Jesus despede Marta, Marta vai para dentro de casa, chega, cochicha no ouvido da Maria, o mestre lá fora quer te ver. Jesus não tinha nem entrado na aldeia ainda, Maria sai correndo, o pessoal que está lá consolando ela sai correndo atrás, dizendo, vamos ver, ela vai chorar lá no sepulcro, bora ver.
corre atrás. Quando vão correr, Maria pega outro caminho, vai lá para fora da aldeia, está lá Jesus. Chega para Jesus e diz o quê? Parece até que era combinado, né? Ela diz a mesma coisa que Marta falou. Ela disse: Senhor, se o Senhor tivesse vindo naquele dia, o meu irmão ainda estaria vivo. Também mostrando ali a sua frustração. E ali ela começa a chorar e Jesus se perturba no espírito e chora também. E quando o pessoal vê Jesus chorando, ele não podia ter curado ele também, pedido dele morrer? E ali, irmão, a gente vê o seguinte, que por mais tremenda que fosse a fé de Marta e Maria, crendo que Jesus podia fazer, ainda assim, naquele momento, alguns ali estavam incrédulos, achando que Jesus só podia ir até as portas da morte. Que da porta da morte era o limite, ele tinha que voltar atrás, ele não podia entrar na porta da morte e buscar uma alma que estava morta e trazê-la de volta à vida. Mas Jesus foi ali para mostrar que ele tem um poder sobre a vida, que ele é a própria vida. Ele se perturba, ele se agita, irmão, quando vê aquele luto, toda aquela coisa. Por que Jesus se perturba, se agita com aquilo? Porque Jesus Cristo homem, com todo sentimento humano, como qualquer ser humano que vai num velório de um amigo, de uma pessoa que ama, e se perturba na alma ali, e vê as pessoas chorando. Jesus estava ali daquela forma. E Jesus pergunta: e vocês colocaram ele? Ele: vem ver, Senhor. Talvez as pessoas, né, talvez ela vai lá colocar flores no sepulcro dele. E quando Jesus chega lá, a gente aprende aqui mais uma coisa interessante. Jesus diz assim, ó: tirem a pedra. Quando eles tiram a pedra, quando vão tirar a pedra, Marta diz o quê? A Marta que tinha dito: eu sei mesmo que o que o Senhor pedir agora, Deus vai fazer ainda. O que a Marta disse? Senhor, já tem 4 dias. Está cheirando mal. Em outras palavras, Senhor, eu acho que não dá mais certo. Por quê, irmão? Porque maior, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um termo errado isso, mas por maior que seja a sua fé, ainda assim, como um ser humano falho, imperfeito, nas adversidades da vida, mesmo crendo que Deus pode fazer tudo, vai ter momento que você vai fraquejar. Lembra do Moisés, quando Deus disse: Moisés, vou mandar carne para o povo. O povo quer carne, Senhor, mas onde é que o Senhor vai arrumar carne? Moisés, pois diga o povo que amanhã eles comem carne, mas onde é que o Senhor vai arrumar carne para esse povo todo comer? E Deus disse: o quê, Moisés? Será que meu braço encurtou? Até Moisés duvidou. Deus prometeu um filho a Abraão. Abraão esperou 25 anos, o menino não chegou, teve uma ideia, amarrar a mulher. Bora, faz um menino aí na minha empregada, aí na minha escrava. E o Abraão, mulher: faça, homem, fez. Nasceu o Isaac. O Ismael. Porque Abraão já estava ficando velho, a Sara estava ficando velha, 90 anos, o vento estava, né, não ia produzir mais, o Abraão estava ficando velho também, não ia produzir mais. Vamos fazer logo um menino, porque senão nós vamos ficar velhos sem menino. Nem herança nós vamos ter para quem dá herança. Fizeram o menino, quando voltaram, ele foi falar com Deus e Deus disse: eu não disse a você que vou dar um filho das suas entranhas, mas Senhor, eu já estou velho. Dá a minha herança para o Eliezer, que é o meu empregado. Não, é você que vai nascer das suas entranhas. E ali mesmo com essa promessa ali, várias vezes Abraão fraquejou. Não que ele não duvidou que Deus não podia fazer, mas que ele achou que por causa dele, pela limitação dele, ele não ia mais conseguir fazer. Mas quem foi que fez o homem? Foi Deus. E ali depois Deus foi. E quando Deus disse que ia dar um filho, já eles com 99 anos, né? 99 anos, 100 anos, e a Sara com 90. Ele chegou lá e disse que ia dar um filho, a Sara riu. Lá dentro da tenda. E Deus disse: por que a Sara riu? Eu não ri, não, riu. Então o nome do menino vai ser Riso. Aí onde o menino andava, o pessoal chamava: ei, Riso, vem cá, sorriso, vem cá, Riso. O Isaac. Então, por mais homens de fé, e esses homens estão como os heróis da fé. Mas quer dizer, irmão, que mesmo sendo herói da fé, esses homens falharam. Sim ou não? Esses homens fraquejaram, mesmo sendo heróis da fé, estando escrito sobre ele, esses homens fraquejaram. Mas não porque duvidaram de Deus,
mas duvidaram de si mesmo. Não foi diferente ali. E uma das cenas mais lindas que eu acho, irmão, quando a pedra se abre, eu imagino o mau cheiro saindo. E eu imagino, sabe, essa cena, ela me deixa assim impactado. Eu falei sobre oração aqui outro dia, né? Eu falei sobre isso. Daquele relacionamento íntimo de Jesus com o Pai. Sabe, irmão, todo mundo, um monte de gente ali atrás dele, outro lá em cima todo lugar lá. As irmãs de lá vão aqui do lado, e o pessoal olhando, e Jesus olha para o céu. Ele ora diferente da gente, irmão, e a gente precisa aprender a orar como ele. Ele não começa, ó soberano e eterno, dominador, tu estás entronizado entre os querubins, o beneplácito da tua vontade, o trono da tua glória. Não. Jesus olha para cima e diz, como Deus estivesse bem ali na frente dele, porque de fato Deus está. E ele diz assim, ó, Pai, obrigado por ter me ouvido. Aliás, Pai, eu sei que o Senhor me ouve sempre, mas eu falei isso aqui por causa dessas pessoas que estão aqui, para eles saberem que o Senhor me enviou. Lázaro, sai. Olha essa oração. Dá para entender, irmão Marlon? Dá para sentir isso aí? Às vezes eu tento explicar, eu não consigo passar como é profundo isso. É assim que a gente tem que orar. Chega daquelas orações burocráticas. Essa oração de filho para o pai, falando com o pai, falando com Deus que nos ama, que é nosso pai, que deu a vida para nos salvar. Se ele deu a vida, nós somos inimigos e pecadores, quanto mais agora. E ali ele diz, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro sai. Lázaro sai todo enrolado com as faixas, né? Porque o judeu passava faixa. Aí quando Lázaro sai ali enrolado com as faixas, tira as faixas dele, tira tudo. E Jesus diz, deixa ele ir. Sabe lá o que é que Lázaro estava sentindo, o que é que estava acontecendo, passando na cabeça dele, eu não sei. Aí deixaram o Lázaro ir, todo mundo ficou, imagina a alegria das irmãs de Lázaro. Olha a alegria dos discípulos dele, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Não quer dizer que Deus sempre vai ressuscitar uma pessoa que morreu. Mas quer dizer que Deus vai usar as circunstâncias adversas da vida, na nossa vida, para ser glorificado na gente. Que Ele vai usar circunstâncias contrárias, adversas, estranhas, para Ele ser glorificado. E é por isso, irmão, que nós temos que glorificar a Deus. Sempre que Deus fizer as mínimas coisas na nossa vida. É por isso que quando a gente toma aquele cafezinho de manhã, ou aquele copo de tererê que eu passo o dia tomando lá na frente dos irmãos, a gente diz, Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor. O Senhor que proveu. Por isso que toda vez que a gente for pagar o aluguel, a casa não é minha, meu sonho é ter a casa própria, mas obrigado, Senhor, ter mandado dinheiro de eu pagar o aluguel. Se o Senhor não tivesse mandado, Pai, eu não ia conseguir pagar. A energia está muito cara, bandeira verde, vermelha, amarela, azul, branco, sei mais que cor mais. Obrigado, Senhor, por ter mandado dinheiro para pagar energia, água, Senhor. Se não fosse, se o Senhor tivesse mandado, meu Deus, eu não tinha um dinheiro para fazer isso. Por isso que a gente tem que ser grato a Deus, irmão, nas coisas mais simples. Até as coisas que nós achamos mais importantes, maiores e mais relevantes. Dá a Ele a glória. E ali nós vimos que a oração de Marta e Maria, 4 dias atrás, mestre, aquele a quem ama, está enfermo, vem logo para salvar nosso irmão. Foi atendido ou não foi? Foi atendido ou não foi? Foi. No tempo de Deus.
Deus atendeu a oração delas. Não foi na hora que elas quiseram, no dia que elas quiseram, no momento em que elas quiseram. Não queria que chegasse àquele extremo, mas Ele atendeu. Então, quando a gente perde as esperanças, quando todas as esperanças se acabam, já não há mais razão para viver, e vai tudo desabando em sua vida, você chega até perguntar por quê. Mesmo que os seus amigos se afastem, o Senhor nunca vai te desamparar. Vai entrar com providência em sua vida, e as portas para você se abrirão. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver o que Ele quer. Deixa Deus resolver porque Ele é. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver o que Ele quer. Deixa Deus resolver o que Ele é. Deixa Ele resolver. Chama por Ele. Quando sua vida por Ele é guiada, você tem a proteção que vem de Deus. Das batalhas sempre é vitorioso. Glória. Ninguém vence jamais um cristão fiel. Mesmo que os teus amigos se afastem, o Senhor nunca vai te desamparar. Vai entrar com providência em sua vida, e as portas para você se abrirão. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver como Ele quer. Deixa Deus resolver porque Ele é. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver porque Ele é. Deixa Deus resolver como Ele quer. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver como Ele quer. Deixa Deus resolver porque Ele é. Quando todas as esperanças se esvaírem, ainda assim Deus pode fazer o impossível. Quando todas as esperanças se acabarem, não houver mais razão para caminhar, para viver, clame a Ele, que Ele pode, Ele vai responder. Jesus deixou claro, irmãos, que nenhuma oração nossa é perdida. Jesus disse em Lucas 18 que por mais que Deus pareça tardio em nos responder, Ele vai nos responder. O salmista Davi, o apóstolo Pedro, Pedro recitou Davi. Ele disse, confirmou para nós que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir a sua oração. Nós nunca podemos limitar, irmão, o poder de Deus. E nunca podemos querer que Deus faça no nosso tempo. Deus não resolveu ainda, porque ainda não é o tempo. Deus não fez ainda, porque não é a hora. Deus não operou ainda, porque não é o momento. Quando chegar o momento, a hora, o tempo, Ele vai fazer. Aprenda isso. Ele vai fazer.